O diabo mudou de estratégia. Pessoas sinceras, filhos e filhas de Deus, que estão em busca da verdade, não ouvem nada da palavra. Sabe por quê? Quem sacode gente e joga no chão é o diabo. O Espírito Santo ergue. É o Espírito Santo quem distribui os dons. Eu não posso pretender que toda a igreja tenha um dom específico. Ela diz assim: vocês adventistas não têm poder, vocês não expulsam demônios. De que quem recebe o Espírito Santo automaticamente fala línguas. E quem não fala línguas é porque não foi batizado com o Espírito Santo e é um cristão de segunda categoria. Dízimo é 10% e mostra que você é honesto. Oferta você dá quanto você quiser. Demonstra sua gratidão. Um desses curadores que usa óculos, um dia foi no Maracanã fazer um grande ajuntamento. Quando alguém pretende seguir a verdade, para onde ele vai? O diabo mudou de estratégia. Ao invés de matar quem prega, como fez na Idade Média, ele colocou vários pregadores ao mesmo tempo. E nesse mosaico multirreligioso da sociedade atual, nós podemos perceber pelo menos 4 polos de igrejas. Primeiro polo de igrejas: igrejas que só tratam do dom de línguas. O que interessa é a glossolalia, é falar línguas. Segundo bloco de igrejas, só se preocupam com o exorcismo. Todo culto tem exorcismo. Terceiro bloco de igrejas, só se preocupam com a cura. A cura divina é pregada o dia inteiro, todos os dias. Quarto bloco de igrejas, teologia da prosperidade. Dá tudo para Deus que você fica rico. Vamos fazer uma breve análise. Primeiro bloco de igrejas, as igrejas que só se preocupam ou que fazem do dom de línguas a sua doutrina fundamental e o seu principal movimento no culto. Se você der uma rápida olhada em casa, em Atos 2, você vai perceber que ali é a primeira ocorrência do dom de línguas na Bíblia. E quando o dom se manifestou, o dom de línguas, 3 coisas devem ser destacadas. Primeiro, os discípulos no Pentecostes que precisavam pregar o Evangelho só falavam o grego e o aramaico. E em Jerusalém, naquele Pentecoste, haviam 16 nações que não falavam o grego e o aramaico. Houve uma necessidade de que Deus desse o dom de línguas para os apóstolos, para que eles pregassem o Evangelho. Então, primeira coisa, o verdadeiro dom de línguas só será dado quando houver necessidade. Eu pergunto para vocês, há necessidade que Deus nessa manhã me dê o dom de falar aqui em russo? Há? Vocês estão entendendo o meu pobre português? Primeiro, só vai ser dado o dom de línguas verdadeiro quando houver necessidade. Segundo ponto, o dom de línguas verdadeiro que é dado quando há necessidade não é uma língua ininteligível. É uma língua conhecida e falada por alguma nação debaixo do céu. Porque em Atos 2, que fala dos partos, medos, elamitas, naturais da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, Panfilha, eles disseram assim assustados: não são 10 horas da manhã? Esse povo que está aí falando não são galileus? Como é que cada um de nós está ouvindo eles pregar em nossa própria língua materna? Dom de línguas é a habilidade que Deus dá a um crente de falar uma língua materna com a qual ele nunca teve contato.
Isso é dom de línguas. Terceiro ponto. Se, segundo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, é o Espírito Santo quem distribui os dons, e Paulo destaca, ele distribui como lhe apraz, eu não posso pretender que toda a igreja tenha um dom específico. Porque se é o Espírito Santo quem distribui, ele vai dar para você e para mim os dons que ele quer dar. Então não existe essa história de que todos na igreja têm que ter o mesmo dom. Acontece que no pentecostalismo, o dom de línguas é encarado como uma doutrina chamada doutrina da subsequência. E a doutrina da subsequência ensina de que quem recebe o Espírito Santo automaticamente fala línguas. E quem não fala línguas é porque não foi batizado com o Espírito Santo e é um cristão de segunda categoria. Aí quando o povo... Escuta o que eu vou dizer aqui. Preste atenção. Essa é a parte mais importante do sermão. Aí quando o povo sincero de Deus se reúne nessas igrejas para aprender da palavra, porque querem ser salvas, elas são imergidas numa liturgia onde a palavra não é aberta e onde se prega que todo mundo tem que falar línguas. E esse povo de Deus, no momento de transe psicológico, começa harabarachura, churabarahara. E alguém diz assim: foi batizado, falou em línguas. E eu estudei teologia com um rapaz que foi membro de uma igreja dessas por 8 anos. Eu batizei um senhor que foi membro de uma igreja destas por 42 anos. E ele falou línguas 42 anos. E quando ele se batizou na igreja adventista, eu perguntei: irmão José, o que o senhor falava nesses 42 anos? Eu nunca soube, pastor. Mas o que acontece? Pastor, todo mundo começa a falar, e se você não fala, você é um cristão de segunda categoria. E daqui a pouco eu estava falando também, e quando eu falei pela primeira vez, o pastor disse: foi batizado, é o Espírito Santo. E o que essas pessoas estão aprendendo da Bíblia? Pessoas sinceras, filhos e filhas de Deus, que estão em busca da verdade, não ouvem nada da palavra. Sabe por quê? Porque o culto é com perdão da expressão, é uma balbúrdia, é uma confusão. Eu só tenho 11 minutos. Segundo bloco de igrejas, só se preocupa com o exorcismo. Todo culto tem exorcismo. Eu não sei como é que eles fazem, porque culto tem horário, inclusive na TV e no rádio, mas eles exorcizam pela TV, pelo rádio. Eu não sei se eles agendam um demônio para segunda, um para terça, um para quarta, você é quarta, 7h30, eu não sei como é que eles fazem. O que eu sei é que todo dia tem exorcismo. E um dia eu fui confrontado por uma irmã dessa igreja, e ela disse assim: vocês adventistas não têm poder, vocês não expulsam demônios. Eu disse: poder não tem a sua igreja, que todo dia tem demônio nela. Cadê o poder dessa igreja? Que expulsa o demônio na segunda e na terça e está de volta. E o demônio sacode as pessoas e lança no chão. Amigo, escuta o que eu vou dizer aqui. Quem sacode gente e joga no chão é o diabo. O Espírito Santo ergue. Quem sacode pessoas e joga no chão num transe inconsciente, nostálgico, é o diabo. O Espírito Santo ergue. O Espírito Santo fala com clareza à sua mente. O Espírito Santo apela à sua mente. Terceiro bloco de igrejas, só se preocupam com a cura.
Outro dia eu assistindo um desses programas de TV, desses curandeiros aí, ele falou assim: eu vou orar agora e Deus vai curar. Ele fez uma oração lá e disse assim: Deus me falou agora que alguém aqui no auditório foi curado de um problema de coluna. Aí tinha uma irmãzinha sentada aqui nos primeiros bancos, levantou a mãozinha: pastor, foi eu. Ele disse: não, não foi você não. Uma segunda: foi eu. Não, não. Uma terceira pessoa lá atrás levantou a mão: é você que foi curado. Um desses curadores que usa óculos, um dia foi no Maracanã fazer um grande ajuntamento, onde as pessoas saíram com sacos de dinheiro. Em um momento daquela programação, ele disse assim: eu vou orar e Deus vai curar. Ele orou e disse: agora você está curado, jogue o seu óculos fora, porque você foi curado. Uma repórter, e você sabe que tem repórter que não presta, né? Por que o senhor orou e o senhor não jogou o seu óculos fora? Sabe qual foi a resposta? Porque a cura não era para mim, era para eles. Quarto bloco de igrejas: só se preocupa com teologia da prosperidade. Só no Rio de Janeiro, em uma comarca, existem 3.000 processos contra uma dessas igrejas, por apropriação indébita. Gente que no calor da promoção que eles fazem, eu li de um rapaz que vendeu até o colchão que ele dormia para dar para a igreja. Na Bíblia, existe um plano claro de Deus: você dá o seu dízimo e a sua oferta. Dízimo é 10% e mostra que você é honesto. Oferta você dá quanto você quiser, demonstra sua gratidão. Esse é o plano sistemático de Deus. E existem milhares de pessoas nessas igrejas, gente de Deus, gente sincera, mas que estão perdendo tudo porque estão sendo enganadas. Falar línguas é um dom bíblico, exorcismo é um dom bíblico, curar é um dom bíblico, teologia da prosperidade não é bíblico, mas Deus prometeu abençoar os que forem fiéis, nos dízimos e nas ofertas. Você entendeu que o diabo fez uma contrafação? Ele pegou o que é verdade e transformou em mentira?